Boa noite a todos. Boa noite, João Luiz. Boa noite, tudo bem, Valmir? Boa noite ao Cleverson, que Tudo está aí na bem? parte técnica, todos os nossos irmãos e irmãs que já estão nos acompanhando desde já. Gratidão mais uma vez por aceitar o nosso convite, tá bom? Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho do João Luiz, né, aqui perto de nós, né? Cachoeira Paulista. João Luiz é lá da União Espírita Cachoeirense, completou 108 anos de existência em Cachoeira Paulista. Nascido em berço espírita, né, João? Família toda espírita. Está sendo bem encaminhado, né? É. Bom, o João já colabora com a gente já há um bom tempo, já é presente sempre nas nossas lives. E eu queria falar um pouquinho do nosso canal, né? Essa live de hoje vai estar disponível amanhã para todos aqueles que não puderem acompanhar conosco agora, né? E a gente tem uma seleção lá de várias palestras, inclusive a do João. Vale a pena lá visitar o canal, se inscrever, compartilhar e aproveitar, né, as palavras edificantes que a gente tem lá no período de pandemia até os dias de hoje. Eu vou começar com a leitura do livro Fonte Viva. Para quem quiser acompanhar em casa, acho que o Clécio vai colocar na tela para a gente. Eu vou tentar aqui, né, ler na tela. É Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A página é 123. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Quem disse isso foi Paulo, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós, mesmos chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimado à individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas.
Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com a bênção do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno dentro da ação pessoal e incessante no bem. O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. E através, do estudo, da prática, que a gente vai conseguindo esse aprimoramento. E aquele ditado, que a gente sempre escuta, fazer sempre tudo da primeira vez com zelo, fazer bem feito, fazer de coração, fazer por amor. Colocando amor, colocando caridade, a espiritualidade com certeza vai nos auxiliar para que façamos tudo da forma como o mestre queria que fizéssemos. Então, essa foi a nossa leitura de abertura, do livro Fonte Viva. Queria convidar a todos agora para a nossa prece de abertura, que a gente possa, neste momento, no aconchego do nosso lar, relaxar, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz que nos auxilia no entendimento das palavras que serão ditas daqui a pouco, ao mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo. Senhor Deus, Pai bondoso, agradecidos estamos mais uma vez por esta oportunidade de nos reunirmos em seu nome através das redes sociais, recebendo hoje conosco, nesta noite, João Luiz de Cachoeira Paulista. Pedimos a ele, Pai, toda a intuição necessária para que ele consiga transmitir para nós o estudo da noite de hoje. Que nós tenhamos a tranquilidade, a capacidade e a inteligência de extrair dessas informações conhecimentos que serão somados ao nosso aprendizado até hoje e que possam nos auxiliar na nossa caminhada diária. Pedimos também que só possa abençoar todos os lares representados aqui neste momento, enviando seus mensageiros espirituais, para que tenhamos um bom convívio diário com aqueles que fomos colocados nesta encarnação. E que debaixo do nosso teto possa reinar a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia, o respeito, para que consigamos vencer esse desafio que nos foi dado. Pedimos também por todos os nossos irmãos que enfrentam dificuldades neste momento, seja quais elas forem, que eles possam também ser amparados e atendidos neste momento, possam receber todas essas vibrações, e que o Senhor também possa, Pai, zelar por todos os nossos irmãos em situação de rua, os nossos idosos nas casas de repouso, os nossos pequeninos nos abrigos, nos orfanatos, os nossos irmãos encarcerados, que eles possam ser tocados neste momento, que possam, quando saídos de lá do cárcere, possam tomar um novo rumo na vida, um novo caminho, que possam ter uma nova oportunidade, igual a todos nós temos a cada dia. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, nos abençoar, nos amparar, nos conduzir com um bom entendimento do que será passado daqui a pouco. Sendo assim, agradecemos a Ti, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz, ao mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Barçanufo. Pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouquinho retorno, João, fica à vontade. Tá bom, Valmir. Agradeço, meu querido. Mais uma vez, o nosso encontro e reencontro, muito feliz,
né, que nos dá muita satisfação ao coração de nós aqui estarmos atendendo mais uma vez o convite dos nossos irmãos. A nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento, né, ao vivo, pelo Facebook. Estava vendo aqui os nomes daqueles que adentraram, Rosângela, Ailton Freire, a Maria de Fátima, Delfinha Fafá, Barra Mansa, Silvana Murta. Eu também dei um abraço aí para todos aí, João Ramos, né? A Vânia Benevenuto, Tânia, Cidinha. Então, a nossa alegria, né? E aqueles que talvez estejam assistindo, não se manifestaram, o Cleverson, que está aí na parte técnica. Então, a nossa alegria, né? A nossa alegria de estarmos aqui mais uma vez juntos e após a leitura desta página, com a reflexão feita pelo Valmir, estamos todos nós sintonizados com o alto, nesta ambiência de fraternidade, de paz e de luz. Quando nós recebemos o convite, sugerimos o tema O Espírito Imortal em Busca do Êxito. E a base deste tema nós encontramos no livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Edivaldo Pereira Franco. O livro O Homem Integral, sua primeira edição, data de 1990, portanto, 36 anos, né, já está fazendo esta obra. E num dos capítulos, Joana de Ângeles intitula O Homem em Busca do Êxito, e que nós trouxemos, então, como proposta o espírito imortal em busca do êxito. Neste capítulo, ela trabalha 3 pilares temáticos: insegurança e crises, conflitos degenerativos da sociedade, o primeiro lugar, o homem indispensável. Naturalmente, os nossos conceitos aqui expressos não se baseiam tão somente na obra de Joana de Ângeles, mas também em leitura dos livros da codificação. O Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, Leis Morais, também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, quando nós estudamos o livro de Joana de Ângeles, procuramos, naturalmente, nas obras da codificação, uma fundamentação doutrinária. O espírito imortal em busca do êxito. Primeiro, fiquemos aqui nesta análise deste espírito imortal, que somos nós. Isso nós já sabemos, né? Espíritos imortais, desde que fomos criados por Deus, jamais deixaremos de existir. A vida do espírito é plena e ela permanece além da vida, ou se perpetua além da vida física, que é esta vida que estamos tendo atualmente, né? O processo da encarnação ou da reencarnação, quando o espírito se utiliza de um corpo físico para que possa atender às suas necessidades de vida neste atual mundo físico onde estamos, que é a Terra, mas em desvestindo-se do corpo físico no processo da morte, que é um processo natural, quando o espírito então deixa a matéria física e retorna ao mundo espiritual de onde veio, que é o mundo verdadeiro, a vida verdadeira, a vida espírita, a vida espiritual. Por que da importância, né, deste conceito da imortalidade? Porque em não acontecendo a morte verdadeiramente, ou seja, não há um fim, a vida não se acaba, a vida se planifica, ela prossegue além do túmulo, o espírito imortal, que somos nós, detém então a sua própria história, né? Alguns autores chamam de historiografia espiritual. A nossa própria história está gravada em nós.
em nós mesmos. O espírito detém a sua própria história. Nós somos o arquivo de nós mesmos, né? Somos o nosso próprio álbum de fotos, nosso próprio baú de recordações. Se formos criados espíritos simples e ignorantes, dotados de perfectibilidade, lançados na roda sucessiva das encarnações, objetivando o progresso, a evolução e um dia a perfeição, iniciamos então um período primitivo, onde agíamos praticamente de forma autômata, atendendo aos impositivos da lei por meio dos instintos. Quando desenvolvemos sensações, emoções, sentimentos, inteligência, raciocínio, razão, lógica, e isto ao longo das nossas reencarnações, passando então pela história antiga, pela história medieval ou período medieval, Idade Média, pela modernidade, fomos nos construindo nos seres que somos hoje. E isso só foi possível pela nossa condição de imortalidade, mas também com a alavanca da reencarnação, ou instrumento divino, a reencarnação que nos alavanca para o progresso. Senão, nós nos manteríamos daquela forma, ainda primitiva, né? Até mesmo numa condição física. Hoje estamos nós aqui, numa condição bem melhorada, não só dos corpos físicos, mas também dos nossos meios de sobrevivência, dos bens de consumo, dos instrumentos que temos para viver e conviver no mundo, de todos os equipamentos, né? A mecanicidade da existência nos trazendo hoje o conforto, a comodidade, inclusive da maneira como estamos aqui nos vendo, nos falando, nos ouvindo, através de um recurso tecnológico da internet, né? Pela rede virtual ou redes sociais. Mas este espírito imortal iniciou a sua trajetória em busca do progresso. A sua condição de imortalidade e a condição de ser reencarnante, de ter novas possibilidades de retomada, de recomeço, de reconstrução, de refazimento, de reconciliação, de ressignificação, lhe permitiu, nos permitiu esta possibilidade, né? Este avanço. Nós não ficamos parados ou caídos ao longo do caminho. Caímos algumas vezes, paramos algumas vezes, até mesmo pela própria condição da nossa imaturidade ou inconsciência, mas em amadurecendo o nosso espírito, e psicológica e emocionalmente, passamos a fazer as melhores escolhas num campo racional, lógico, buscando então utilizar o entendimento, o raciocínio, o discernimento, mas unindo a isso também a nossa emoção, não mais ou tão somente as sensações, mas as nossas emoções, os nossos sentimentos. A sabedoria e o amor, né? O conhecimento e o sentimento. E tudo isto só foi possível em virtude desta busca. Então, o ser imortal ou o espírito imortal em busca. Sem o esforço da busca, não há alegria do encontro. Sem o esforço da busca, é impossível a alegria do encontro. E a busca, né, que é este processo, que é o momento em que estamos caminhando, andando, indo, avançando à frente, o espírito não regride, não retrograda, não volta, né? Nós podemos reavaliar, podemos olhar no retrovisor, como se costuma dizer, podemos repensar, podemos até fazer escolhas diferentes daquelas que estamos fazendo até agora, como se fosse estivéssemos retrocedendo de alguma forma, numa tomada de posição, mas não um estado de regredir, né? Então, o espírito não retrograda. Então, mesmo que
nós, de alguma forma, abramos mão de alguma decisão, retornando um pouco, né? Como se estivéssemos voltando atrás, como se costuma dizer, isso não representa o retrocesso. É uma pausa, é uma parada, é um momento de reavaliação. 2 passos à frente, 1 passo atrás, mas não como retrocesso, mas como experiência, né? Como oportunidade. E a reencarnação nos possibilita isso. E isto faz parte deste processo da busca. Nós fomos criados para esta busca. O ser que se decide, mesmo que momentaneamente ou transitoriamente, ficar parado, inerte, estanque no mesmo lugar, e ele até pode ficar por um determinado tempo, porque é do nosso livre-arbítrio que nós façamos as nossas escolhas, mas como seres criados para o progresso, para a evolução, a lei de evolução e a lei do progresso nos faz caminhar em algum momento. Dizem muitos já há bastante tempo, e caminhamos pela dor ou pelo amor, né? De quando em quando a vida nos dá um tapinha nas costas, nos faz sair do lugar onde nós estamos marcando passo, no mesmo ponto, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira, zona de conforto. Mas este espírito mortal, criado para o progresso, para a evolução, para a vitória, para a felicidade, tem como instrumento dessa sua caminhada a busca. Busca de novos conhecimentos, a busca da pesquisa, da interpelação, da interrogação, do querer saber se um pouco movido pela curiosidade por um determinado tempo, de alguma maneira, a chamada boa curiosidade, né? Não é a curiosidade de querer saber da vida do outro, mas a chamada boa curiosidade de querer saber, de querer conhecer, entender do mecanismo das coisas, e não só das coisas práticas do mundo físico, mas particular e principalmente das coisas do espírito. Sim, temos que conhecer da ciência da vida, até porque isto, como parte da ciência da vida, o nosso conhecimento também nos ajuda num campo de engenharia, da própria medicina ou da psicologia, ou seja, das diversas disciplinas ou técnicas ou matérias que compõem o mundo físico, quando nós utilizamos os conceitos aprendidos e apreendidos para que eles nos tragam soluções para os nossos problemas materiais, físicos, problemas de pequena monta ou as situações existenciais, os problemas de natureza psicológica, emocional. E todos passamos por estas situações. A vida nos oportuniza, a vida nos oferece essas chances de encontrarmos soluções para a nossa problemática, sejam desde os problemas mais simples, simplórios, até mesmo aqueles mais complexos, que são os problemas ou as situações conflituosas da alma, do ser espiritual que somos nós. E esta busca, que é este processo da caminhada, nos mantém firmes no caminho. E somos chamados a todo instante pela vida e diuturnamente, porque a cada dia, quando abrimos os olhos a cada manhã, temos diante de nós um novo dia, mais 24 horas, numa cronologia, né? Num tempo contado aqui na Terra, mas um tempo de 24 horas de um novo dia, de horas, de minutos, de segundos, de instantes, e que representam oportunidades de crescimento, de despertamento, de tomada de consciência, de reavaliação de si mesmo e de reavaliação do próprio caminho, das próprias decisões, das escolhas que fizemos até então. E esta busca é algo que nos encanta, porque nós fomos criados para desenvolvermos esta busca, para não ficarmos parados, fechados em nós mesmos, para não querermos enxergar, né?
Podemos até decidir, como dissemos há pouco, marcar passo no mesmo ponto, né, fazendo aquela marcha sem que sair do lugar. Não retrogradamos, mas ainda não avançamos, porque nos decidimos ficarmos parados naquela zona de conforto. Podemos não querer enxergar, não querer ouvir, como dizem alguns, não quero ouvir, não quero enxergar, não quero ver, não quero saber. São decisões, mas são decisões que podemos afirmar são transitórias. Elas têm um tempo, né? Porque dia chega ou dia chegará em que a vida nos convidando por esta ou aquela forma nos lançará diante de situações, de circunstâncias, de eventos, de acontecimentos que nos fazem buscar um caminho e uma decisão, uma atitude. Atitude mental, atitude psicológica, atitude comportamental, atitude emocional. E este espírito imortal que somos nós e que temos a nossa história gravada em nós, somos o composto destas emoções, desses pensamentos, desses sentimentos, dos nossos temperamentos, né? Como nós nos constituímos, como nós nos criamos a partir da criação de Deus, o que fomos criando ou gerando em nós. Somos os construtores dos nossos destinos. Então, como nós nos temos construído, não nos lembramos do passado mais distante, mas desta presente existência, desde a meninice, a primeira infância, a segunda infância, a puberdade, a adolescência, a juventude, o período de maturidade, quando nos tornamos adultos, como temos nos construído? Quais são as nossas lembranças do nosso período de infância? Aquilo que ouvimos de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, de um mestre, de um educador, de uma mestra, de uma educadora, do pai, da mãe, do irmão, dos amigos, dos vizinhos. Nós somos o conjunto também destas nossas relações, né? E os outros seres estão também em busca. Algumas buscas nossas, na sua grande maioria, na verdade, elas são individuais, que são buscas de cada um. Mas nós também estamos fazendo parte de um processo de busca coletiva, porque nós estamos integrados no meio social. O meio social citadino, da cidade onde moramos, da comunidade onde vivemos, o meio social mais amplo, de uma sociedade humana, do município, do estado, do país, do continente, do mundo, onde nós estamos inseridos. E hoje, inclusive, de uma forma em conexão real, em tempo, né? Em tempo real ou conexão global, nós estamos participando deste mundo social. Sofremos a influência, mas também exercemos uma influência. E tanto quanto nós buscamos estes novos conhecimentos, um novo aparelhamento nosso, mental, psicológico, emocional, quando nós nos cuidamos, buscando novos conhecimentos para nos melhorarmos, conhecereis a verdade vos libertará, nós vamos também contribuindo para que o mundo melhore. Esta é a nossa contribuição individual diante das necessidades da coletividade. Esta é a nossa contribuição particular diante das crises da sociedade humana. Melhores pensamentos, melhores sentimentos, o uso adequado dos nossos sentidos humanos, mesmo chamados físicos, a capacidade de ver, de ouvir, né? De falar, poder de falar, o que estamos falando, o que estamos enviando ao mundo como mensagem, quando estamos conversando com amigos, com pessoas conhecidas, ou com aqueles que passam por nós, mesmo que de forma muito breve ou rapidamente, em encontros fortuitos. Que pensamentos estamos enviando ao mundo neste nosso processo de busca
de reconstrução íntima e de participação e colaboração na mudança do mundo, enviando pensamentos mais positivos, mais lúcidos, generosos, pensamentos revitalizadores, de bom ânimo, de esperança, de paz. Quais são os sentimentos que nutrem o nosso coração nesta busca nossa do autoconhecimento e em nos conhecendo, vamos aparando as arestas, vamos corrigindo alguns pontos, vamos cuidando de alguns pontos nevrálgicos, desatando alguns nós da alma, para que nos tornemos criaturas melhores do que já fomos até agora. E com isto o mundo muda. E com a nossa mudança e o mundo mudando em torno de nós, nós estamos colaborando com o mundo. Se o ser imortal está em busca do êxito, o nosso mundo, a Terra, também está a caminho deste êxito. Já foi um mundo primitivo, passou por uma escala de mundo primitivo, de mundo de provas e expiações, e hoje os espíritos que compõem a Terra, tanto os que estão encarnados quanto os que estão desencarnados, mas na crosta espiritual planetária, na erraticidade, buscam atender o êxito também do planeta. O nosso êxito levará também ao êxito do mundo. Naturalmente, há muitos que ainda não sabem disto, não tomaram esse conhecimento, não se cientificaram disto. Há muitos que vivem por viver ou somente existem, buscam mais as coisas da matéria, as coisas do mundo terreno, passam o dia a dia aprisionados em si mesmos ou ensimesmados nas suas questões muito particulares, próprias, cotidianas, corriqueiras, algumas vezes até mesmo tacanhas, porque muito simplórias, atendendo tão somente às necessidades de sobrevivência, à mecanicidade da vida no seu campo material, para atendimento às necessidades do corpo. Mas nós vamos nos lembrar aqui do Espírito de Verdade, numa mensagem de 1861, e que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e no item 6, Advento do Espírito de Verdade, quando num trecho diz o Espírito de Verdade: obreiros, traçai o vosso sul, recomeçai no dia seguinte a dura jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, o labor das nossas mãos fornece o pão terrestre ao nosso corpo, mas nossas almas não estão esquecidas, porque espíritos imortais em busca do êxito, a nossa encarnação ou reencarnação tem por fim ou finalidade a nossa transformação moral, a nossa melhoria íntima, a nossa contribuição para a mudança do mundo, a fim de que a Terra atinja este plano de regeneração. Em nos regenerando aos poucos, a Terra vai se regenerando. Aqueles que ainda não estão despertos para isso, aqueles que ainda estão escravizados nos seus vícios, viciações, dependências de toda sorte, de todo jaez, aqueles que, mesmo conhecendo isto, ainda não conseguem viver desta forma, porque não conseguem se desapegar do seu modus vivendi, da sua maneira de viver e conviver no mundo, atrelados aos chamados condicionamentos atávicos, aos modos de viver que nos aprisionam simplesmente diante do mundo material, do mundo físico, da sua transitoriedade. E é quando nós precisamos, então, aprender a realizar algumas permutas, que Joana de Ângeles cita algumas delas como exemplo, que é a permuta do ter pelo ser,
a permuta do ilusório pelo real e a permuta do transitório pelo permanente. Sim, teremos insegurança algumas vezes, como ela diz neste capítulo, passaremos por crises, crise existencial, crise emocional, crise psicológica, crise familiar, crise humana, crise moral. Sim, esta crise faz parte deste processo do conflito do ser. E muitas vezes nos colocamos ou nos sentimos inseguros diante daquilo que hoje queremos fazer e ainda não conseguimos fazer. Daquilo que já sabemos que deveríamos fazer, ou que devemos fazer, e ainda não conseguimos nos desapegar daquilo que nos atrela a um ser envelhecido, espiritualmente falando. E nós aqui estamos justamente para isto, para vencer esta insegurança, para enfrentar a crise ou as crises, como alguém que enfrenta e transpõe os obstáculos, como alguém que passa pelos caminhos ásperos, pedregosos, pelas situações desérticas, mas avança, prossegue. E mesmo que caindo às vezes, tropeçando, se desalinhando, machucando, com feridas, e não só as físicas, emocionais, psicológicas, morais, espirituais, mas não se deixando abater pelo desânimo e sempre buscando, não se deixando cair e permanecendo caído, mas avançando, para que, em se levantando, possa prosseguir. Diz a mensagem bíblica: após toda uma noite de choro, pela manhã vem o raiar de um novo dia. Então, choramos à noite, choramos na madrugada, passamos pelas crises, temos insegurança, passamos pelo medo, processos fóbicos, mas pela manhã vem o raiar de um novo dia. E aí se abre o sol. Quando não tem sol, ele lá está, tem a chuva, o céu nublado, mas é um novo dia, novas oportunidades, novas chances de reconexão com a vida, novas chances de retomada do caminho, novas chances de tirar a poeira das sandálias, de cuidar dos machucados, de sarar as feridas e prosseguir, olhos à frente, pés firmes no chão, coração voltado aos céus. Enfrentamos conflitos, os chamados conflitos degenerativos da sociedade, sim, pela nossa própria situação particular, individual, e que no somatório da situação de fragilidade de cada criatura humana, a sociedade passa por esses chamados conflitos degenerativos, que muitas vezes imaginamos não daremos conta, ou a vida não dará conta, ou não dará tempo de acertar tudo. Parece-nos que o mundo é um caos. Vemos guerras, conflitos, brigas, discórdias, separações, preconceitos, marginalização, infanticídios, feminicídios, parricídios, fratricídios. Sim, vemos toda uma série de coisas, situações e circunstâncias que muitas vezes até mesmo nos amedrontam diante de uma sociedade ainda violenta, turbulenta, mas aqui estamos nós, buscando falar de Jesus, aqui estamos nós, relembrando o seu evangelho, as igrejas, os templos, os religiosos, não porque tem este ou aquele cargo religioso, no sentido dos que têm uma religiosidade, uma espiritualidade. Nós estamos buscando este êxito. E o que é o êxito? É a vitória, mas a partir da conquista. Por isso, sem o esforço da busca, não há alegria do encontro. E que tipo de conquista? Antes de tudo, a conquista de nós mesmos. Diz Joana de Anjos, a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer.
A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser. É preciso trabalhar o nosso querer. Nós queremos ser assim, mas antes deste ser, existe o querer. E o desenvolvimento deste querer está atrelado ao nosso conhecimento, ao nosso desenvolvimento das potencialidades, à nossa maturidade, à nossa sensibilidade. O esforço da busca, o triunfo. É preciso esforçar-se. Nós precisamos nos esforçar para triunfar, para vencer. E ela diz: do viver para jamais morrer. A morte não existe, mas há alguns tipos de morte, filosoficamente falando, que podemos aqui dizer como morte existencial, morte psicológica, morte interior, morte da alegria, morte do entusiasmo, morte da oportunidade. Então é preciso viver, viver para jamais morrer. Alguns autores acabam classificando algumas criaturas humanas como almas mortas em corpos vivos. Estão vivos, fisicamente falando, mas são como que almas mortas, porque perderam vontade, perderam bom ânimo, não têm coragem, estão desesperançados, aturdidos em si mesmos. É preciso acreditar, ter fé, ir adiante, prosseguir, caminhar, e mesmo caindo, tropeçando, levantando de novo, caindo de novo, tropeçando e se levantando novamente. Porque o êxito é o nosso objetivo, a nossa meta, e nós chegaremos a esta perfeição que não conseguimos agora, que possivelmente não conseguiremos nesta encarnação, mas estamos aqui buscando, neste processo, a nossa melhor capacitação. Por isso não podemos ficar parados. Por isso, a cada dia, no enfrentamento das várias situações, nós precisamos estar despertos, focalizados no nosso intento, nas nossas intenções, sabedores de que somos espíritos imortais, viandantes do passado, seres reencarnantes, de que esta vida, esta atual reencarnação, cessará um dia, em algum momento, não sabemos quando, também não temos pressa, mas quando o Senhor nos chamar, nós retornaremos ao plano espiritual. O que se espera é que nós retornemos melhores do que quando saímos de lá. Que levemos conosco de retorno à pátria espiritual o resultado dos nossos enfrentamentos, dos momentos que passamos pelas crises, mas de maneira moderada, equilibrada, cristã, espiritualizada, com um novo sabor, com boas histórias para contar no além. E todos os dias nós estamos compondo a nossa história. As linhas da vida estão por aqui, passando por nós. Diante do livro da vida, as linhas da vida estão aqui perpassando por nós e nós estamos escrevendo. Quando se perguntou a Madre Teresa de Calcutá, quando estava ela encarnada, numa entrevista muito interessante e que foi colocada no jornal A Voz das Misericórdias, e dentre algumas perguntas ali contidas, uma pergunta que foi feita à Madre Teresa de Calcutá foi a importância da sua obra. Senhora, qual a importância da sua obra? E ela respondeu: eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. A vontade é dele. Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. A vontade é dele. Então, da maneira como ele entendia a sua vida, se deixando conduzir como um lápis de alguém que está escrevendo e que ela ali disse que estava sendo direcionada por Deus, Deus, o nosso Pai, que quer o nosso bem, que quer a nossa felicidade, que quer o nosso amor pleno, nos direciona para este caminho, mas nos ofertando a vontade.
Quando nós nos colocamos nesta metáfora do lápis apresentada por Madre Teresa de Calcutá, hoje na Igreja Católica Santa Teresa de Calcutá, nós estamos passando a perceber melhor o pensamento divino que nos ama, que nos quer bem e que nos criou para este projeto de felicidade, para o êxito, para a conquista. Então, quais são, até o momento, os nossos ganhos? Quais têm sido ainda as nossas perdas? Onde ainda insistentemente temos errado, nos desalinhado, nos equivocado? Onde já estamos acertando o passo? E isso se transformou em algo sólido, que está bem alicerçado em nós e não tem volta. Diante das escolhas da vida, diante dos momentos decisórios ou decisivos, como nós temos pautado a nossa conduta? Movidos pela razão, pelo entendimento, pelo discernimento, pela emoção, pelo sentimento e pelo poder de decisão, pela atitude. Atitude esta que cabe a nós, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. E no livro Recados do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier, numa página ali de Emmanuel, diz Emmanuel que um discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre, o que é liberdade? O que é ser livre? E segundo Emmanuel, o mestre assim respondeu ao seu discípulo: Se ainda não conheces os ensinos de Jesus, as lições de Jesus, leiamos aqui também as leis de Deus, estás livre para fazer o que queres. Mas se já conheces as lições do Cristo, as leis de Deus, estás livre para fazer o que deves, entre o querer e o dever, entre o que já conhecemos, sabemos, cremos e sentimos, e que agora deve mover o nosso querer, para que verdadeiramente o nosso vivenciar nos leve a este êxito, a vitória que tanto almejamos. Diz Joana de Ângeles: passamos por inseguranças e crises. Enfrentamos os conflitos degenerativos da sociedade. Não nos percamos ou nos fixemos na ideia de que o primeiro lugar é mais importante e de que há alguém indispensável. Não é sobre isso. É sobre as oportunidades que cada um de nós tem, e todos temos, de atingirmos este avanço, este êxito, a partir das nossas próprias escolhas, quando mais amadurecidos, mais lúcidos, mais conscientes, valorizando a própria vida, nos autovalorizando, valorizando cada instante, valorizando o relacionamento com o outro, a oportunidade que está à nossa frente. Nós escolhemos ser felizes. E esta felicidade é construída nessas nossas decisões diárias, cotidianas. Algumas decisões são da mecanicidade da vida: o que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir, vou sair ou não vou sair, o que vou colocar sobre a mesa, que hora que eu vou tomar o banho, ou seja, situações cotidianas. Mas mesmo assim nós estamos querendo o nosso melhor, nos sentirmos bem, mais cômodos, confortáveis. Mas aqui nós vamos adiante das escolhas que nos levam às situações mais complexas do ser e que verdadeiramente possam nos trazer este estado de proveito, de felicidade, de luminosidade e que se perpetue, não seja temporário, mas permaneça conosco.
e represente o patrimônio do espírito, que é o patrimônio da alma, que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem jamais conseguirá corroer. Agradeçamos a Deus, que nos criou espíritos imortais, que nos lançou para a busca e fatalmente, pelo próprio projeto divino, todos chegaremos ao êxito, à vitória, à felicidade. Mas o tempo é o maior recurso que nós temos, o recurso mais valioso. E as oportunidades, como diz Emmanuel, que nós não podemos esquecer, os talentos, melhor dizendo, que não podemos esquecer ou enterrar, se chamam oportunidade. Então, temos o tempo como recurso valioso e temos o talento que se chama oportunidade e que nós precisamos aproveitar. Aproveitemos bem o tempo. Aproveitemos as oportunidades que temos. Continuemos em busca e atinjamos, pouco a pouco, o êxito pessoal, intrapessoal e interpessoal que nos encaminha cada vez mais aos braços de Deus. Muita paz. João, fica à vontade para fazer a prece. Então, vamos orar. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que estiveram e ainda estão conosco, nos intuindo, nos inspirando, trazendo-nos aqui estas reflexões doutrinárias, filosóficas, buscando reacender em nós a fé, a coragem, o bom senso, a temperança, para que possamos prosseguir os nossos caminhos. Então, somos gratos por isto, Senhor. Mas queremos rogar, como já no início dito pelo nosso irmão Valmir em sua prece, também pelos nossos irmãos em humanidade, pelos que mais sofrem, pelos que estão tristes, desolados, cansados, pelos que estão deprimidos, pelos que estão nas regiões de fome, de miséria, de conflito e de guerras. Rogamos por todos, Senhor, por aqueles que estão na terra ou nas zonas de sombras do plano espiritual. Rogamos por nós, rogamos pelos nossos familiares e amigos, conhecidos, por quem não conhecemos, e até mesmo, possivelmente, por aqueles que nos tenham por inimigos. Rogamos por todos nós. E que a tua paz e o teu amor permaneçam em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.